se, caso isso passe no Congresso brasileiro, pode anular essa decisão do Supremo Tribunal Federal ou não? O casamento das pessoas do mesmo sexo está garantido já pela justiça brasileira? Olha, Fabiola, vamos começar analisando um ponto. Isso é um atraso, evidentemente, e isso é um projeto da direita que se une ao bolsonarismo, é um discurso de palanque, é um discurso para manter viva as redes bolsonaristas e as redes da ultradireita e as redes aí religiosas. Então, esse é um ponto. Se joga para a torcida. Isso não vai passar. Agora, se passar, vai passar de que forma? Como um projeto de lei? Projeto de lei vai ser um projeto de lei, evidentemente inconstitucional, que o Supremo já decidiu. Agora, se for uma emenda constitucional, e se está falando dessa possibilidade de uma emenda constitucional, o Supremo também vai declarar isso inconstitucional. Quer dizer, há possibilidade de se ter uma emenda inconstitucional dentro, depois de aprovada, da Constituição. Por quê? Porque existem princípios básicos, fundamentais, cláusulas pétreas que acaba com esse tipo de, ou não permite, é uma garantia individual, é uma garantia até coletiva de não admitir esse tipo de segregação, esse tipo de discriminação, esse tipo absurdo e medieval. E apesar de ser garantido por, né, pela justiça, né, professor, a questão é o ataque que essas pessoas estão enfrentando neste momento, né, da opinião, das pessoas nas redes, os ataques, as ofensas. E isso não tem muito o que fazer, é esse momento de ódio que a gente Tem sim, vive, né? Tem? Fala, Tem, boa. tem sim. Nós precisamos ter uma mudança cultural. As pessoas precisam ser educadas para a legalidade democrática. A necessidade do quê? De um ministro de educação agir, de secretarias de educação agirem, e mais do que isso, das universidades apoiarem e também de uma mudança de postura com relação às autoridades, principalmente nas polícias militares, que precisam também ser ensinadas, que precisam voltar a aprender os princípios constitucionais. Com isso, nós teremos uma nova cultura, que é a cultura do respeito, que é a cultura de respeito aos seres humanos. É isso. Então, há sim essa possibilidade e várias ONGs atuam nisso. E nós temos um ministro, que é o ministro Silvio de Almeida, que é muito sensível a isso. O ministro Silvio de Almeida é uma pessoa, além de capacitada, é uma pessoa que a gente pode dizer que ela é sensível, ela tem coração. E o ministro Silvio sabe muito bem, e aliás ele já se propõe a vários projetos, ele fala sobre isso, então eu acho que nós estamos, Fabiola, num momento, não sei o que o Thales acha, mas eu sinto um momento de mudança cultural, onde essa direita enraizada em valores retrógrados tem que ser enfrentada. Mas é que com essa aprovação, né, Thales, muito dessa discussão que estava, de certa maneira até esquecida, voltou a aparecer. Ninguém mais se falava ou questionava a União. Tanto é que quando esse projeto saiu do nada para lugar nenhum ali nessa comissão, houve uma surpresa, até por parte dos parlamentares. Eles tiraram da gaveta um projeto antigo, deram uma reformulada, apresentaram e conseguiram passar na primeira comissão, chamando a atenção para algo que já estava, né, já não era mais um assunto a ser discutido, tanto no Judiciário quanto no Congresso. E eles colocaram isso em pauta mais uma vez, e por isso que chama tanta atenção, né, Otales?
Professor Mairovich tocou no ponto certo. É uma questão de educação. E nós tivemos 4 anos aí de deseducação, de ministros da educação que atacaram a escola de todas as formas possíveis. Eram contra a educação. Então foram 4 anos de deseducação. Estamos agora tentando retomar. Essa movimentação nessa comissão da Câmara, que é uma comissão de Previdência, Cidadania, etc. e tal, essa comissão é uma comissão que tem maioria da ultradireita. E aí eles estão tentando, mas a matéria vai sair dali e vai para outra comissão. Essa outra comissão de direitos humanos, etc., essa outra comissão tem maioria, não tem maioria da direita, e provavelmente ele para lá. Na comissão de Constituição, aí de lá ele vai para a comissão de Constituição e Justiça. A comissão de Constituição e Justiça está dividida, não é seguro a maioria de nenhum lugar. Mas o presidente é o Rui Falcão, do PT. E cabe ao presidente determinar a pauta. O que ele vai fazer? Vai dizer, não, enquanto não passou numa, passou noutra, não passou numa, eu vou segurar esse projeto. Então, provavelmente, esse projeto vai ser engavetado na Comissão de Constituição e Justiça, enquanto o Rui Falcão for presidente da comissão. Ou seja, tem uma força para a direita de colocar o assunto novamente em discussão na mídia, etc. Provavelmente não vai andar. Esse projeto não tem futuro no momento. E recoloca, mas é bom também, porque recoloca a questão educacional. Vamos discutir esse assunto, vamos recolocar a discussão que o Brasil teve e que já avançou nesse tema, tanto nesse tema como o tema das drogas. O professor Mairovich foi secretário nacional do governo Fernando Henrique na discussão sobre drogas, né? E avançou-se. Naquele tempo se avançou nesse assunto, o Supremo já avançou nesse assunto e o Bolsonaro está tentando retroceder. Provavelmente a gente vai retomar a civilização. Estamos retomando a civilização. O É isso. Thales, Fabiola, posso falar uma coisa que o Thales Claro. colocou que é importante e que talvez a gente possa chamar a atenção. Esse engavetamento que o Rui Falcão anda dizendo, e que, como o Thales sabe de tudo, então ele colocou esse engavetamento que deverá ocorrer, vai ser um grande erro, porque esse engavetamento vai ser usado pela direita. Olha aqui, ó, engavetaram, engavetaram. O que ele tem que fazer, com o devido respeito e sem me intrometer, apenas sugerindo, é no sentido que ele dê um parecer e invoque a decisão do Supremo que a Fabiola lembrou lá atrás, que é de 2011. Porque aí ele mata a questão, ele não deixa espaço para bolsonaristas Boa, entrarem em redes. boa, muito bom. É isso.